Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E o ponto de hoje é o ponto número 93, que vai tratar do sensus fidei e a adesão indefectível à fé. Este ponto ele é muito importante para começarmos a entender quais são os papéis na construção da nossa fé e na construção da vivência da fé. Este ponto que está na primeira parte da profissão de fé, na primeira sessão, no capítulo 2º, no artigo 2, dentro ainda do ponto da interpretação da herança da fé. O ponto 93 nos diz: com esse sentido da fé, que se desperta a sustentação pela ação do Espírito de verdade, o povo de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério, adere indefectivelmente à fé, uma vez por todas confiada aos santos, penetra mais profundamente com o juízo acertado e aplica-se mais totalmente na vida. Traz ainda a nota 59, uma citação da Lumen Gentium, do capítulo do Concílio Vaticano II, no ponto 12. Do que fala esse ponto 93? Bom, analisa a ação do Espírito Santo, a natureza da adesão da fé e vai tratar deste papel grandioso do magistério da Igreja na dinâmica entre os elementos da vida cristã, como a interpretação da tradição, da Escritura pelo magistério, a capacidade de transmitir essas verdades ao povo, como esses elementos se coadunam para que, palavra muito bonita, indefectível, ou seja, sem defeito, isso seja vivido pelo povo de Deus. Podemos dizer aqui que existem pontos chave desta argumentação, que são magistério, adesão à fé, tradição, teologia e tudo isso amalgamado pelo Espírito Santo. Se eu pudesse falar isso em poucas palavras, eu poderia dizer o seguinte: esse ponto 93 chama a cada um de nós, catequistas, o povo de Deus, os pastores, a lembrarem-se que nós nos unimos em torno do magistério, da Igreja, que é porta-voz dessa palavra de Deus interpretada e transmitida ao povo. Nós, por nossa vez, fazemos a nossa adesão a esta fé. É isso que constrói a tradição, que constrói a teologia, que constrói o sentimento de fé do povo de Deus. E tudo isso é mantido, é renovado, reestruturado a cada dia, a cada tempo, a cada época, pela ação do próprio Espírito Santo. Então, o Catecismo da Igreja Católica, neste parágrafo 93, faz ecoar palavras que vêm desde os primeiros concílios, vêm perpetuando-se na vida, nos primeiros momentos, dos primeiros embates com palavras, com direcionamentos diferentes que surgiram na Igreja. E nesse sentido, ela faz com que cada um desperte, cada homem e cada mulher desperte para, sustentado pela ação do Espírito Santo, pelo Espírito da verdade, se sentir como povo de Deus. E sobre a mesma direção que está sendo dada desde os primeiros momentos da nossa fé pelo magistério, ela vai aderir paulatinamente, cotidianamente, ação a ação, até a chegar de uma maneira totalizante, aprofundando cada vez mais esse senso de santidade, esse senso de pertença ao povo de Deus. O concílio, ele faz uma declaração que também tem um ímpeto catequético, pois convida a que cada fiel, quando recebe um dom, recebe uma informação, recebe um conhecimento, recebe uma norma, ou se coloca diante de um conhecimento, reflita sobre isso. Reflita sobre a natureza daquilo que está sendo entregue. E que, com esse senso de fé, amplie a sua relação não com uma
uma verdade, como uma norma, como uma regra, como uma lei, mas com a sua relação com o próprio Espírito Santo, que fala através do magistério, que fala na igreja através dos seus pastores. E aqui é que surge essa grande importância de uma adesão sem defeitos a essa fé. A ação do Espírito Santo faz com que todo aquele que foi batizado em um dado momento desperte de maneira especial para a fé, que não é apenas a adesão a uma opinião humana, a um consenso sociopolítico, social, econômico, mas que é um dom sobrenatural, infundido pelo Espírito Santo, que ilumina a inteligência, que move a vontade de todos os fiéis, principalmente aqueles que aderem sem reservas à verdade revelada. Santo Agostinho, ele fala na obra de Trinitate, no livro 15, o Espírito Santo é o nosso mestre interior, que nos ensina toda a verdade. O Concílio Vaticano II, dentro da Dei Verbum, que é uma constituição dogmática que vai falar sobre a palavra de Deus, Verbum, Dei Verbum, verbo de Deus, ele vai falar a mesma coisa que Santo Agostinho diz séculos antes. Sob a assistência do Espírito Santo, a Igreja progride sob a forma de crescimento na compreensão da palavra e das instruções transmitidas. Isso aqui é muito bonito, muito interessante, porque exige uma responsabilidade dos pastores e dos fiéis. Porque a gente tem que lembrar que a palavra de Deus é uma só, e que eu não posso estar sobre a palavra de Deus dentro de uma comunidade com partidos que agem de maneiras opostas, grupos que agem de maneiras opostas. É uma só fé, é uma só verdade, é uma só religião, é só um só corpo, né? Dentro, todos têm as suas funções, mas elas corroboram para um único caminho, para uma única e só verdade. Então, este ponto 93, ele quer chamar a atenção de cada um de nós, de maneira especial para nós, que é um catecismo, é um manual para os catequistas, né? Para aqueles que assumem a responsabilidade de transmitir essa fé. Então, lembrar que a natureza da fé implica também numa reflexão sobre ela. Para que não haja defeito, para que seja indefectível essa adesão, é necessário que, com o auxílio do Espírito Santo, nós possamos meditar, entender o que significa ser povo de Deus, entender o que significa as verdades da nossa fé, entender o que significa este dom que nos foi dado para viver cotidianamente, fugindo do erro em matéria de moral e de fé, buscando a verdade, principalmente em tudo aquilo que for matéria de caridade. Essa indefectibilidade, ela não reside em cada indivíduo, mas na totalidade dos fiéis, guiados pelo magistério. E aqui é muito fácil de entender. Cada um de nós pode errar, pode pecar, pode se enganar, mas com auxílio desse senso de fé e com a graça do Espírito Santo e com esta guia do magistério da igreja, podemos voltar ao caminho. Então é nesse ponto que esse sentimento de fé, ele se torna indefectível. Porque por mais que eu me desvie aqui, um irmão vai me colocar no caminho de novo. E aqui, o momento em que aquele irmão se desviar, eu posso trazer de novo. Se nós olharmos para as normas da igreja, o direito canônico nada mais é do que uma ferramenta para que nós tenhamos normas, nós saibamos como nos portar, como conduzir as nossas comunidades, como conduzir a ação as ações, ou quando nós tocamos aquilo que nos é mais valioso, que é o sagrado, entendendo que o mais sagrado é a vida de cada
de cada membro dessa comunidade, de cada homem, de cada mulher. Então, eu que estou estudando ultimamente muito o livro 6 do Código de Direito Canônico, que foi reformulado, reestruturado, ampliado, podemos assim dizer, ele nada mais diz, com essas atualizações, essas melhorias que foram feitas nas normas, nas regras, nas leis, na legislação, que é dever da igreja, né, corrigir e educar, né? E é responsabilidade de todo e qualquer pastor fazer isso, mas isso se faz com normas, para que não existam exageros, nem para mais, nem para menos, nem por desleixo, quando está diante de algo que tem que ser mudado, nem por falso arbítrio, quando se manifesta diante daquilo que não precisa, quando se cria excessos, onde se cria opressões através de uma falsa, digamos, potestade que não existe, de um poder que não se constrói daquela maneira. Então, tudo isso faz com que esta indefectibilidade não resida em cada indivíduo, mas na totalidade. A Sagrada Escritura à mão, a interpretação dos pastores ao outro, as normas que nos fazem ser igreja, que nos fazem ser povo de Deus, elas são colocadas dessa maneira. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele nos diz que a fé é um ato do intelecto, que assente a verdade divina por moção da vontade movida pela graça de Deus. Ou seja, a fé é um ato do intelecto. Então, quando nós aderimos a um dado da fé, é a graça que faz isso. Mas faz isso aonde? Naquilo que nos faz homens. Então, é um aceite e é uma valorização da dignidade de cada homem e de cada mulher viver isso. O catequista e o catequizando, nesta relação, eles têm que entender isso. O catequista tem que ser compreensível. Então, cabe a cada um de nós que estamos ensinando, entender primeiro aquilo que nós estamos vivendo. A fé, portanto, embora um dom gratuito de Deus, exige uma adesão de inteligência e de vontade. Sem inteligência e vontade não existe uma adesão, não existe uma frequência de contato, de relação. Nós não somos amestrados para viver a fé. Nós somos chamados, nós somos vocacionados a viver a fé. Então, é um erro crasso, é um erro básico tentar impor a fé sem os argumentos de convencimento à altura daquele que está questionando, porque é um direito questionar. O magistério da igreja é constituído por Cristo para guardar e interpretar o depósito da fé. Exercer esse papel fundamental é via de santidade para todo e qualquer ministro do Evangelho. Por quê? Porque eles são aqueles responsáveis por dar a orientação para o senso de fé do povo de Deus. E eu acabei de falar do direito canônico, né? Hoje, inclusive, lá no direito, se colocou palavras, se colocou normas muito sérias, seguras, e eu posso dizer assim, responsáveis sobre isso, sobre a correção e a punição daqueles que desviam o povo de Deus por pensamentos, por atitudes errôneas, que não condizem com a função e nem com o status de filho de Deus. Os excessos de abuso de poder, por exemplo, estão lá, podem ser corrigidos e devem ser corrigidos por aqueles que têm direito e dever de fazer isso. Não só de punir, não só mas acima de tudo de prevenir. E como é que se previne da melhor maneira? Dando a conhecer. Fazendo conhecer o que de fato deve ser, o que de fato é a igreja. Eu tenho na minha experiência de vida muitas cenas dolorosas
de olhar para o povo de Deus, de olhar para pessoas em específico. Eu me lembro de uma senhora que durante muito tempo vinha à missa e não se aproximava do altar, não comungava, até o dia que aquilo sim, passou alguns meses, eu digo que passou tempo demais, mas me incomodou. Mas senhora, eu estou aqui há pouco tempo nessa paróquia, mas por que a senhora não comunga? Eu não posso. Eu disse, mas por que não pode? Tem alguma coisa, senhora? Tem alguma interdição, alguma coisa? Eu sou separada de marido. Eu disse, mas a senhora vive com alguém? A senhora convive com alguém? Está vivendo de uma maneira ilícita? Não tem ninguém. Meu marido me deixou faz 30 anos, já criei todos os meus filhos com o suor do rosto. Eu venho, agora que eu estou aposentada, que eu tenho um tempinho, eu venho, comecei a participar mais do que eu participava, mas eu sempre. Aí eu fiquei pensando assim, mas por que a senhora não comunga? Porque mulher separada de marido não pode comungar. Então, eu fiquei pensando que naqueles 30 anos, ninguém nunca se incomodou com o fato dessa pessoa estar na comunidade, mas não estar vivendo plenamente a sua atitude. Por um erro que nem era dela, por uma situação que não era dela, por um problema que ela tentou resolver da melhor maneira, ou seja, com o seu trabalho, com o seu suor, educar os filhos, dar um futuro. Eu conheci os netos dela, né? Um deles até foi seminarista, eu ficava pensando assim, meu Deus, mas como atrás de um falso defender a fé, às vezes nós podemos incorrer nesses erros, né? E aí é onde eu digo, guardar a fé, interpretar a fé, vivenciar a fé, passa por entender a fé. Entender a fé, compreender a fé. É um ato do intelecto que acende uma verdade divina por moção e vontade movida pela graça de Deus. Suma Teológica, São Tomás de Aquino. O Papa João Paulo II, na Fides Ratio, vai dizer que o magistério, ele não nasce de uma afirmação da igreja como sociedade humana, mas sim da assistência de Cristo que guarda intocada a fé. Então o magistério, ele serve a verdade revelada quando ele comunga com o povo de Deus essa verdade que está guardada nele. Então, para nós, catequistas, na sua relação com os catequizandos, não se arvorem de um poder que não vos foi dado. O poder que nós temos é o poder de transformar verdade, graça, em alimento para a fé. O senso da fé não é independente do magistério, mas dialoga com ele. O magistério, ao definir ensinamentos, dogmas, doutrinas, regras, leis, né, ele leva em conta o senso do povo de Deus. Então, cada regra que está no direito canônico é para o bem do povo de Deus. Salus animarum, para a salvação das almas. E essa dinâmica, que é expressa também de uma maneira muito bonita pelo Papa Bento XVI, que num discurso em 2005 à Cúria Romana, aqueles que coordenam, que mandam, né, em todos os setores da igreja no mundo, ele disse o seguinte: o sensu fidei não é simplesmente um sentir subjetivo, mas é a participação na verdade que é comum a toda a igreja. Então, pastores, então, mestres, profetas, líderes, conheçam a sua fé. Penetrem a sua fé com a sua vida, experimentando ela em cada passagem, em cada atitude. Não falem que isso é bom ou isso não é. Façam com que as pessoas tenham a capacidade de entender que
Tudo posso, mas nem tudo me convém. Somos livres, somos homens criados dentro dessa maneira, mas por amor e adesão a esta fé, dentro desse sentimento de fé, os fiéis leigos, pelo seu batismo, incorporados em Cristo, integrados no povo de Deus, tornando-se cada um a seu modo participantes do mundo sacerdotal, profético e real de Cristo, entendem que em certas coisas não cabem mais em sua vida. Não cabem mais. Então, não é se adequar ao tempo, fazer amizade com aqueles que estão... Não, é viver aquilo que é seu. Entender aquilo que é seu. E deixar que aquilo que é seu, que é vivido em si, que é mantido em si pela ação do Espírito Santo, transpire graça. Transpire essa sensação de fé que permeia as nossas comunidades. Então, os fiéis são chamados a viver a fé em todos os aspectos de sua existência. Concluindo agora, o senso de fé, o sensus fidei, dom do Espírito Santo, capacita cada um de nós. Repito, não temos um Espírito Santo de segunda categoria dentro de nós. O Espírito Santo age plenamente em nós. E nós, povo de Deus, fiéis, leigos, ordenados, devemos aderir sem defeito, indefectivelmente à fé, penetrá-la profundamente, aplicá-la na vida, sob a guia do magistério. E isso é a responsabilidade do magistério em passar verdades compreensíveis e capazes de serem vividas. E uma dinâmica entre fiéis de, com a graça do Espírito Santo, guardar a fé que foi dada a todos, através do cuidado de cada um. E o magistério contribui com a vitalidade desta fé, acima de tudo, zelando por aqueles que são os mais fracos, zelando por aqueles que são mais susceptíveis, que estão em ambientes mais perigosos. E lembrando que cada homem, cada mulher é o bem maior da igreja. Salvação das almas. Esse é o ponto fundamental deste tema muito importante, deste ponto 93. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e este foi um catequese ponto a ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.